Eu tirei meus livros de tudo que é livraria há muito tempo, para não chocar ninguém. E também eu digo, não sei se eu estou certo, não sei se eu estou entendendo certo. Por quê? Porque é uma avalanche de mistérios, de maluquice, aparente maluquice, e eu vou ter que tratar disso e eu não sei se eu entendi certo o que veio, se eu estou processando corretamente. Então, assim, são muitos níveis de ousadia ou de desafio. Eu posso estar errando em um ou em vários. Por isso que nos livros que eu escrevo, palestras que eu faço, eu digo, não sei se eu estou certo. Isso aqui não é para ninguém acreditar. Cada um reflita se achar que deve. A grande verdade é que ninguém sabe se está certo. Sim. A grande verdade da vida, sejamos honestos, ninguém sabe se está certo. As pessoas apenas se apegam com mais firmeza em suas próprias crenças ou histórias ou narrativas. Mas assim, você está sendo só honesto, que é o que todo ser humano deveria fazer. Eu faço isso para dormir em paz comigo mesmo, porque eu não sei se eu estou acertando, mas eu estou tentando ser honesto. Eu nem sei se eu consigo ser honesto, eu estou pelo menos tentando. Immanuel Kant, filósofo prussiano, ele dizia com muita propriedade uma reflexão que eu trago comigo sempre, que o intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas que você coleciona como se fosse verdade, mas você não pode provar você mesmo que é. Isso não é racional. Mas nós somos condicionados pelas religiões a dormirmos com certezas que nos acalentam, mas que nos tornam pessoas crentes, que pensam que já encontrou a verdade, e o pior, a gente ainda quer impor a verdade que a gente pensa que sabe sobre os outros, e é aqui que a vida se estraga. Mas as pessoas têm a tendência, o Jeanval, de que seja tudo mais fofinho, mais bonitinho, que tem um grande pai que vai cuidar de você assim que você desencarnar, alguma coisa assim, e aí fala assim, eu vou pagar uma palestra do Jeanval Elan, e ele ainda vai me falar um negócio desses, vai me dar mais desespero ainda, mas pode ser um caminho, né? A verdade tem um custo. Crer é um conforto, pensar é um esforço. E Jesus, estranhamente, dizia algo muito esquisito, que poucos na Terra buscavam a verdade, porque a turma preferia. Mas esses poucos, estranhamente, jamais deixavam de buscar a verdade. E de tanto buscar, um dia iriam encontrar a verdade. E quando encontrassem, iriam ficar estupefatos. Jesus não disse que quando você encontrasse a verdade, iria sair dando pulos de alegria. Olhem bem o tamanho do problema. Ele disse, você vai ficar estupefato, depois você se equilibra, aí depois você reina sobre o processo. Olhem bem. Nós somos criaturas, ferramentas, gerados por um ser, porque quando assim, Rogério, minha vida, eu estou falido, o que é que eu vou fazer? Quando eu passo por uma falência generalizada de mim mesmo, quando o meu corpo está num estado de pré-colapso, prestem bem atenção, em que eu não posso mais evoluir e fico em coma, nem morro nem vivo, a única opção que eu tenho é repassar a minha doença para outros, para que outros seres passem a viver com minha doença e arranjem um jeito de produzir cura, e quando se curarem, me dê a fórmula. As mitologias disseram isso lá atrás, o que eu estou dizendo aqui. Isso não é invenção minha. Eu não tenho originalidade no que eu faço, eu estou só resgatando temas ocultos, misteriosos e perdidos, porque as religiões esconderam. Então é isso aí, sim. Nós somos as criaturas, ferramentas de um ser falido, que portamos em nós mesmos tudo o que ele legou a todas as criaturas que passaram a viver no âmbito interno da sua criação. Ele faliu e aguarda, ele é cativo, ele é refém do que nós fizermos do código dele. E o código dele são os 28.869 genes que cada ser humano tem no seu DNA. Simples assim. Mas é um ser só? Ou é o universo? É um ser só. Só que todos os seres que existem nesse universo foram edificados a partir do código desse ser. Não tem ninguém nesse universo e no universo vizinho, ou seja, no âmbito da Matrix,
que surgiu a partir do ovo cósmico mitológico. Uhum. Mitologia chinesa diz que não existia nada, surgiu um ovo cósmico, esse ovo cósmico um dia quebrou-se, surgiram 3 coisas do ovo: o Yin, o Yang e Panku, o Criador caindo no Yang. Ou seja, 2 universos e o Criador caído. Mitologia hindu, o Brahmaloka, o Buloka e Brahma caído no Brahmaloka, isso vindo de um ovo cósmico. Então, nós hoje sabemos, cientificamente, que o Big Bang produziu um universo material e um antimaterial que estão juntos, só não fala que tem um Criador caído. Ainda vão chegar lá. Ainda vão entender. Esse Criador caído foi o germe de vida que surgiu nos 2 universos, e a partir desse código é que todos os demais seres surgiram. Então todos portam esse germe inicial, em diversos níveis de consecução dessa doença. Nós somos os únicos em que a podridão do código do Criador em nós está desligada em 97% a 98%, por isso que do nosso DNA, só 2% a 3% produz proteína. O resto está desligado para essa função, ainda que funcione para outras funções. Ou seja, dos 28.869 genes do genoma de cada um de nós, menos de 1.000 produz proteína. E definem o que Guru é, o que Ali é, o que Rogério é. O resto desse DNA está lá. Antes era chamado DNA lixo, hoje em dia a gente sabe que tem outras funções, liga e desliga uma série de processos. Mas isso tudo aqui é o quê? A doença do Criador, que foi anestesiada, que foi posta para dormir, para deixar surgir um tipo de consciência humana. Freud dizia o quê? Que todos nós temos forças ocultas no inconsciente, mas ainda bem que existe uma barreira que separa o inconsciente do consciente. Porque se essas forças ocultas fossem despertas e invadissem o consciente, o ser humano viraria monstro. Se esses arquivos fossem despertos, a gente viraria bicho. Isso tudo está desligado, por isso que nós humanos conseguimos ser os seres que nós somos. Mas só para ver se eu entendi, então você está querendo dizer que dentre todos os seres do universo que herdaram um DNA decaído de podridão, para ficar bem, é exatamente isso, não é? De todos esses seres do universo, nós somos os mais saudáveis. Os menos doentes. E os únicos que conseguiram evoluir. Saíram do estágio de retardamento mental, demência mental, irracionalidade, quase racionalidade. Quando Eva não comeu a maçã, Eva tomou uma beberagem, que hoje a gente chama isso de ayahuasca, de cannabis, algo que alterou o código neuronal das células. Quando ela teve esse efeito psicodélico de entrar num transe aí qualquer e dizer: Adão, bebe isso aí para você ver como as coisas ficam diferentes. Mas é isso aí. Isso aqui ninguém sabe até hoje dizer o porquê disso ter acontecido. Porque parece que foi um acidente ou um incidente. Mas seja lá o que for, na Bíblia diz o quê? O tal Deus bíblico ficou pé por eles terem feito isso. Porque ele não queria que houvesse essa liberdade, porque ele pretendia conduzir os seres mais modernos que portam a doença dele. Ele queria ser o médico, porque se os humanos se libertassem, não iriam compreender o processo. E assim, se for verdade essas coisas todas que eu transmito, se for verdade, o esclarecimento só está começando agora. Por quê? Porque finalmente é possível ser feito pelo avanço das ciências. Então, hoje em dia, o avanço do genoma, biologia molecular, física quântica, uma série de conceitos que hoje nós temos e podemos falar a respeito, que servem como base para o nosso entendimento. Antes da Revolução Industrial, não existia conceitos disponíveis, não existia um progresso científico, não existia um avanço filosófico livre da marcação religiosa que tinha que seguir só conforme os ditames do catolicismo, do protestantismo que fosse. Hoje, pelo menos, nós temos a liberdade, inclusive, de errar e de dizer besteira, mas podemos ter a liberdade de ousar. Por isso a revelação cósmica está em curso. Por isso que os livros que eu escrevo não são agradáveis, as palestras que eu faço não são agradáveis, não é para todo mundo. Eu tirei meus livros de tudo que é livraria há muito tempo, para não chocar ninguém. E também eu digo, não sei se eu estou certo, não sei se eu estou entendendo certo. Por quê? Porque é uma avalanche de mistério
de maluquice, aparente maluquice, e eu vou ter que tratar disso e eu não sei se eu entendi certo o que veio, se eu estou processando corretamente. Então, assim, são muitos níveis de ousadia ou de desafio. Eu posso estar errando em um ou em vários. Por isso que nos livros que eu escrevo, palestras que eu faço, eu digo, não sei se eu estou certo. Isso aqui não é para ninguém acreditar. Cada um reflita se achar que deve. A grande verdade é que ninguém sabe se está certo. Sejamos honestos. Ninguém sabe se está certo. As pessoas apenas se apegam com mais firmeza em suas próprias crenças ou histórias ou narrativas. Mas assim, você está sendo só honesto, que é o que todo ser humano deveria fazer. Eu faço isso para dormir em paz comigo mesmo, porque eu não sei se eu estou acertando, mas eu estou tentando ser honesto. Eu nem sei se eu consigo ser honesto, eu estou pelo menos tentando. Immanuel Kant, filósofo prussiano, ele dizia com muita propriedade uma reflexão que eu trago comigo sempre, que o intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas que você coleciona como se fosse verdade, mas você não pode provar você mesmo que é. Isso não é racional. Mas nós somos condicionados pelas religiões a dormirmos com certezas que nos acalentam, mas que nos tornam pessoas crentes, que pensam que já encontrou a verdade, e o pior, a gente ainda quer impor a verdade que a gente pensa que sabe sobre os outros, e é aqui que a vida se estraga. Eu acho isso de uma desonestidade intelectual e espiritual formidável. Eu não faço isso. Eu respeito todas as ideias, todas as crenças, e quando me vi sendo depositário de uma série de informações que eu tinha que, entre aspas, decifrá-las, eu disse, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. E se o que eu estou fazendo está correto. Então eu carimbei. E isso aqui não pode ser tido como verdadeiro. Porque nem eu sei se está. É o mínimo que eu posso fazer. Mas as pessoas têm a tendência, o Jeanval, de que seja tudo mais fofinho, mais bonitinho, que tem um grande pai que vai cuidar de você assim que você desencarnar, alguma coisa assim. E aí fala assim, eu vou pagar uma palestra do Jeanval Elan e ele ainda vai me falar um negócio desses, vai me dar mais desespero ainda, mas pode ser um caminho, né? A verdade tem um custo. Crer é um conforto, pensar é um esforço. E Jesus, estranhamente, dizia algo muito esquisito. Que poucos na Terra buscavam a verdade, porque a turma preferia. Mas esses poucos, estranhamente, jamais deixavam de buscar a verdade. E de tanto buscar, um dia iriam encontrar a verdade. E quando encontrassem, iriam ficar estupefatos. Jesus não disse que quando você encontrasse a verdade, iria sair dando pulos de alegria. Olhem bem o tamanho do problema. Ele disse, você vai ficar estupefato, depois você se equilibra, aí depois você reina sobre o processo. Olhem bem. O que é ficar estupefato? Eu vivo de pânico e susto todo santo dia lidando com essas coisas que chegam. No início isso me tirava totalmente do sério. Hoje em dia eu tomo os sustos, porque a novidade fora da caixinha tira você da zona de conforto, então eu vivo em permanente desconforto intelectual e no campo também da sensibilidade, porque às vezes causa... Mas assim, eu já repouso sobre mim mesmo e já começo a ser um co-criador da vida no âmbito do que eu posso ser gestor de mim mesmo. Eu sou 100% responsável pelo meu pensamento objetivo, porque eu criei um método, o Metalma, de poder me sentir 100% responsável por mim mesmo e não culpar Javé por nada. Então hoje eu distingo muito tranquilamente isso e não reclamo nada de Javé nem de ninguém. Sou eu comigo mesmo, ponto. Mas eu não tenho comigo a pretensão de estar colecionando verdades e nem falando certezas e nem tentando convencer ninguém de coisa alguma. Mas as religiões fizeram isso com a gente. Nos acostumaram a querer ter certezas para poder sentir-se melhor. É confortável, né? Alguém em Uberlândia, uma vez, uma senhora me perguntou, mas você ensinaria crianças a rezar? Eu digo, sim, claro que sim. Num mundo violento, maluco, doido como esse, uma criancinha na hora que vai dormir precisa do apoio de seus pais, de avós, de alguém. E se você ensina uma criança a rezar Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a criancinha se sente bem. Quando ela se tornar um adulto, ela vê o que é que faz. Mas o que é que Freud dizia? O problema é você chegar aos 90 anos, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Ou seja, você chegar aos 90 com o imaginário de uma criança de 10. Aí esse é o problema. Nós humanos, apesar de termos uma condição de poder evoluir, não estamos evoluindo porque estamos preferindo o conforto de crenças que a gente não sabe
provar nós mesmos se elas são reais, mas a gente prefere acreditar. Deus cuida de mim. É ótimo você pensar isso. Mas será que essa é a realidade? Porque, não, mas ele cuida de mim e as crianças, que são a cada instante nessa vida, desde que existe vida humana. Como é que ele cuida de você e não cuida... Então, assim, um avião caiu, você escapou, morreu todo mundo. Você diz, graças a Deus. Se você parar para pensar, se é decente você agradecer a Deus, porque um avião caiu, todo mundo morreu e você está vivo. Se você refletir um pouco, isso não é decente. Por quê? E os outros que morreram? Você está presumindo que Deus salvou você e não salvou os outros? Não, porque os outros tinham que morrer, então você não tem que agradecer, é um determinismo. E que tipo de Deus iria salvar só você e deixar o resto morrer? A gente é pequeno a nós mesmos, apequena o conceito que a gente faz de Deus, mas a gente pensa que está realizando um ato de elegância moral, agradecendo a Deus uma bênção entre... Mas isso tudo é absolutamente desarrazoado. Não é ético, não é decente, não é digno e você não sabe se foi isso mesmo. Mas a raça humana só sabe viver falando, usando o nome de Deus e Jesus o tempo inteiro. Está aqui na ponta da língua. Para tudo. Para as coisas vulgares, coisas mentirosas. Assaltante, bandido, agradece a Deus, reza a Deus. Vai fazer um assalto, Deus me proteja. No final, obrigado, deu tudo certo. Tive que matar um, mas foi sem querer. Virou uma vulgarização. Essa semana mesmo eu vi uma coisa assim. Teve 2 presos que fugiram de uma prisão lá em Mossoró, alguma coisa assim. E aí ele falava assim, não, porque eu me escondi. E aí eu vi os policiais muito próximos, eu vi o barulho. E Deus me protegeu, Deus me salvou. Deus não deixou que os policiais me pegassem, me tirassem dessa liberdade. Ou seja, Deus ajuda os criminosos. Eu achei, nossa, que engraçado isso, né? Porque é isso, as pessoas estão tão acostumadas a entender que sejam quem forem... Ali é um cardeal francês respondendo por pedofilia numa entrevista coletiva lá em Paris, quando um repórter perguntou a ele e os milhares de casos de pedofilia que aconteceram ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos, que vocês engavetaram, blá, 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 blá. Aí o cardeal disse, não, mas graças a Deus estão prescritos. Aí o repórter disse, ei, o senhor está dizendo que Deus está assinando embaixo e que, graças a ele, processos de criminosos agora estão prescritos, as vítimas continuam ferradas e Deus está protegendo. É isso que você está dizendo, graças a Deus, porque ele protegeu os criminosos. Aí o cardeal começou a gaguejar, bababá, bababá. Mas é isso, nós humanos fomos tão condicionados a nos apequenarmos que a gente esqueceu de acender a luz própria. Quando você transfere para Deus as responsabilidades que lhe são próprias, você não desperta seus potenciais. Porque você tem certeza que Deus vai resolver tudo no final. E hoje, nem filme americano mais está terminando bem.